Vamos seguir agora ainda falando sobre o trânsito em julgado de Jair Bolsonaro. Eu convido agora o deputado federal Carlos Jordi, que vai falar com a gente como fica essa situação, principalmente no Congresso. Deputado, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso, obrigado por sempre participar aqui com a gente. Então, como vocês receberam essa notícia por aí na Câmara dos Deputados? Olha, primeiramente, Gabriela, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Quero saudar a todos que nos acompanham em casa. Olha, é evidente que nós recebemos isso sem surpresa alguma. O que nós estamos vendo desde o início desse julgamento, essa farsa processual, essa fraude, é um processo totalmente assodado, viciado, de um tribunal de exceção que busca condenar de forma totalmente fraudulenta o presidente Bolsonaro porque querem enterrá-lo politicamente do tabuleiro eleitoral, do jogo político e afastá-lo de qualquer possibilidade de influenciar nas questões políticas nas eleições do ano que vem. Um processo que foi extremamente assodado. Eu fiz comparações aqui para que vocês possam ter consciência do que está acontecendo no nosso país, a gravidade do que fizeram nesse tribunal de exceção. Que o que é um tribunal de exceção? Um tribunal incompetente. É um tribunal que não tem competência para julgar o presidente Bolsonaro. O tribunal, o STF, ele pode julgar pessoas com foro de prerrogativa de função. O presidente Bolsonaro não tem foro de prerrogativa de função. E sempre foi uma jurisprudência cristalina, uma jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, de que autoridades com foro de prerrogativa de função, após o exercício do seu mandato, ao fim do seu mandato, eles perdem a prerrogativa e são de justiça comum, como ocorreu com diversos ex-presidentes, como ocorreu com Temer, com o próprio Lula. E mudaram de forma casuística, num oportunismo, numa vendetta pessoal de Alexandre de Moraes, mudaram o entendimento para o presidente Bolsonaro no STF e, pior ainda, na primeira turma. Ele deveria, ao menos, ser julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. E olha só a discrepância, a enorme diferença do que aconteceu com Lula e com Bolsonaro. Lula, desde a sua denúncia até a anulação da sua condenação, foram quase 7 anos. E ele teve oportunidades de recorrer, de fazer recursos da sua defesa até chegar ao STF e que, inclusive, anularam por um erro de CEP. E para que vocês possam compreender, a condenação, da condenação dele até a anulação, foram 3 anos e 8 meses. Já o presidente Bolsonaro, desde a denúncia até o trânsito em julgado, foi um processo muito célere, de 1 ano e 9 meses. E da sua condenação ao trânsito em julgado, foi apenas 2 meses e meio. Isso fica evidente que foi realmente uma grande armação para que fosse um processo muito célere, muito rápido, para haver uma condenação antes da eleição do ano que vem. Quando o Supremo Tribunal Federal traz para si a competência para julgar um ex-presidente, como fez com o presidente Bolsonaro, ele tira totalmente a oportunidade, a possibilidade do presidente poder recorrer, porque o STF é a última instância. Por isso que foi tão sério desde a sua condenação ao trânsito em julgado, apenas 2 meses e meio, violando totalmente o devido processo legal, violando o princípio do juiz natural. Foi um tribunal de exceção feito de uma forma fraudulenta, num processo fraudulento, e nós vamos trabalhar para que seja aprovada a anistia, para que faça jus, para que faça justiça ao presidente Bolsonaro e todas essas pessoas que foram utilizadas como bois de piranha para fazer a narrativa em toda essa condenação contra o maior líder político da história do país. E, deputado, a gente tem informação de agora que Lindbergh Farias defendeu que a mesa casse expressamente o mandato de Alexandre Ramagem. Como que vocês vão agir agora também na Câmara quanto ao caso de Ramagem? Olha, o Lindbergh, ele tem sido essa figura patética que tem sido um braço, um aliado do Supremo Tribunal Federal, provocando tanto o Supremo Tribunal Federal quanto a PGR
para fazer ações contra a oposição, desrespeitando totalmente o parlamento, envergonhando o parlamento, fazendo com que as nossas prerrogativas sejam desrespeitadas pelo judiciário. Algo que é inconcebível. Você, como deputado, está jogando contra a sua própria casa, contra o seu próprio poder. Ele está, a todo momento, alimentando a violação aos poderes, a separação e a independência entre os poderes. É evidente que ele faria isso, mas nós temos aqui a plena convicção de que a maioria da Câmara sabe que foi uma grande covardia que foi feita contra o deputado Ramagem, também contra o presidente. Temos, inclusive, uma maioria para aprovar a anistia, só não foi aprovada até agora porque há ameaças, chantagens por parte do Supremo Tribunal Federal contra parlamentares, sobretudo parlamentares do centro. Mas nós vamos aqui levar isso ao voto, porque qualquer decisão que seja tomada pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo um parlamentar, um deputado, ela tem que passar pelo crivo do plenário da Câmara dos Deputados. Então tem muita coisa ainda para acontecer antes que o Lindinho possa provocar qualquer situação nesse sentido para caçar o mandato do deputado Ramagem, e que nós sabemos que é somente para fazer mais um alarde, para fazer mais notícia, mais mídia contra os adversários, a oposição, mas temos plena convicção de que ganhamos aqui no voto, caso isso vá para o Conselho de Ética. Deputado, o Jair Bolsonaro fez um pedido direto para o filho Flávio Bolsonaro para ele conversar com o Hugo Motta a respeito da anistia. Hoje, Flávio Bolsonaro teve uma reunião na residência oficial também com o Hugo Motta. Eu quero saber como que está essa estratégia entre vocês parlamentares para pautar a anistia. Agora, então, com o trânsito em julgado, vocês vão lutar ainda mais para essa semana. Qual vai ser a estratégia de vocês? Olha, Gabriela, vale destacar que a anistia já deveria ter sido aprovada há muito tempo. Nós aprovamos a urgência da anistia com 310 votos, demonstrando que nós temos uma ampla maioria na casa que é favorável ao esquecimento desses fatos que foram construídos numa narrativa para poder atacar o presidente Bolsonaro, a oposição, para enterrá-lo politicamente. E se não fosse as ameaças do Supremo Tribunal Federal, as interferências de Alexandre de Moraes nessa casa, ameaçando deputados para que não votem, inclusive o próprio presidente Hugo Motta, nós já teríamos aprovado há muito tempo. E essa é uma prerrogativa nossa. A Constituição estabelece que cabe exclusivamente ao Congresso Nacional conceder anistia. E os crimes que estão sendo imputados falsamente ao presidente Bolsonaro e aos outros réus, os outros acusados nessa trama golpista, esses crimes não são insuscetíveis de anistia. Por isso que nós podemos, sim, conceder a anistia. Só que, infelizmente, atenderam a um pedido do Alexandre de Moraes para colocar seu amigo Paulinho da Força como relator, e quem fez o relatório desse PL da dosimetria foi Alexandre de Moraes. Essa que é a grande verdade. Uma violação à separação entre os poderes. Ele não tem que dar pitaco no que nós fazemos no Congresso Nacional. Não existe mais equilíbrio entre independência entre os poderes. Essa que é a verdade. E ele vai apresentar da dosimetria, só que nós queremos que seja aprovado o texto original, Crivella, que fala sobre anistia. Se for ao voto o PL com o substitutivo falando sobre dosimetria, nós vamos buscar um destaque de preferência para que seja aprovado o projeto de anistia. O destaque de preferência é quando há um substitutivo de um projeto original e você dá preferência ao projeto original. E isso é votado antes do substitutivo, que seria o PL da dosimetria. E nós vamos trabalhar para que seja aprovado isso. Nós sabemos que vai ter muita chantagem, muita ameaça, muita coação por parte de ministros contra deputados para que isso não seja aprovado, mas não podemos jogar a toalha. Vamos enfrentar tudo isso, porque o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro e com milhares de pessoas que foram vítimas dessa fraude processual, dessa farsa que foi construída por esse tribunal de exceção, que inclusive não tem prerrogativa, não tem competência para julgar essas pessoas, porque elas não têm foro de prerrogativa de função. O que está acontecendo é uma grande covardia e nós não podemos desistir de fazer justiça a essas pessoas.
Acredita que Alexandre Ramagem volta ao Brasil ou continua por lá? Olha, eu acredito que o Alexandre Ramagem fez muito bem em ter ido para os Estados Unidos. Nós estamos vivendo os tempos mais sombrios da nossa democracia. Aliás, não existe mais democracia no nosso país. Nós vivemos uma ditadura do judiciário com um verniz de democracia, um verniz de legalidade e que, sob o pretexto de defender a democracia, vão cada vez mais solapando a democracia, destruindo a Constituição, as nossas garantias constitucionais não existem para os membros da oposição. E isso foi muito bem definido nesse julgamento, foi muito bem delineado nesse julgamento fraudulento contra essas pessoas que não tiveram participação alguma nessa baderna que transformaram num golpe, um golpe da Disney. E por isso que Alexandre Ramagem, ele realmente tomou uma decisão acertada ao levar sua família para os Estados Unidos, porque o governo norte-americano sabe que nós estamos vivendo aqui sob o jugo de uma ditadura do judiciário que vem perseguindo os opositores. E se ele não fosse para lá, aconteceria o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Lá ele está são e salvo com a sua família, e eu acredito que ele só deve retornar ao país após esses tempos tão sombrios, ditatoriais, de arbitrariedades, de abuso de autoridade cessarem. E eu espero que isso seja, ao menos, a partir de 2027, com um novo presidente, com um novo Senado Federal que tenha coragem para enfrentar os desmandos da ditadura do judiciário. E Eduardo Bolsonaro, na sua opinião, também deve seguir a mesma linha? Fica por lá, deve esperar mudar um pouquinho para voltar? Olha, eu não vejo esperança nesse momento em que nós temos uma pessoa que se julga acima das leis, acima da Constituição. Ele não reconhece limites à sua atuação e que vem demonstrando que não vai cessar, que vai fazer cada vez mais conflitos com a oposição, perseguir adversários políticos, prender pessoas. Então, nesse caso, sendo o Eduardo Bolsonaro um perseguido político, filho do ex-presidente Bolsonaro, que é o maior líder político do nosso país e que também está sendo perseguido politicamente, injustiçado dessa forma, Eduardo Bolsonaro com certeza teria o mesmo fim. Por isso que eu acredito que somente após esses tempos sombrios que nós estamos vivendo, após termos novamente os freios e contrapesos restabelecidos, porque hoje não há no nosso país, os freios e contrapesos, que são os limites de atuação que cada poder pode exercer sobre outros poderes, hoje não há por parte do Congresso Nacional com relação ao Judiciário, porque o antídoto que nós temos contra a atuação abusiva de arbitrariedades, de abuso de autoridade que são feitos pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, está com o Senado Federal. E hoje o Senado Federal está totalmente contaminado, então se tornou obsoleta essa ferramenta de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Somente quando nós tivermos a maioria, tivermos um presidente do Senado, é que vamos conseguir fazer com que haja novamente equilíbrio, que haja separação e independência entre os poderes, voltar à normalidade democrática e assim novamente termos paz no nosso país. Porque hoje, infelizmente, temos um psicopata que se julga acima de todos os poderes, acima de leis, acima da Constituição e que não mede esforços, age de forma inescrupulosa para colocar os seus intentos para fazer maldades, perseguições contra adversários. E isso seria feito também contra Eduardo Bolsonaro e outras pessoas que estão se asilando também em outros países e que eu acredito que somente após 2027 que nós vamos conseguir restabelecer essa normalidade democrática. Deputado Carlos Jordi, muito obrigada pela participação aqui no Poder Expresso. Uma ótima semana para o senhor, semana de muito trabalho aí na Câmara dos Deputados. Boa tarde, obrigada. Muito obrigado, Gabriela. Fiquem com Deus.